Fala pessoal do canal Imigrante Investidor. Hoje eu vou estar mostrando a vocês uma série de indicadores que nós levamos em conta quando analisamos uma ação, quando decidimos que realmente vamos colocar uma ação na nossa carteira, quando analisamos esse ativo. E alguns dos principais indicadores são, logicamente, a cotação. Vou falar também sobre o PL, que é o preço sobre lucro. Vou falar sobre o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Vou falar sobre o Dividend Yield, margem líquida, crescimento da receita nos últimos 5 anos, crescimento dos lucros nos últimos 5 anos e também vou falar sobre o ROI. Então vamos lá. O que é o PL? O PL ele vai demonstrar o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então quer dizer que a cada R$ 1 de lucro da empresa, o mercado está pagando R$ 6. Então quer dizer que a cada R$ 1 que a empresa tem em lucro, o mercado está pagando R$ 6. Quando nós vamos comprar uma ação, nós esperamos, é indicado que compremos ações que estejam no PL de número 3 até 15. Mais do que isso, quer dizer que você está pagando muito acima do que a empresa gera de lucro. Grandes estudiosos do mercado financeiro de Wall Street fizeram essa fórmula. Benjamin Graham também dizia que comprava-se uma ação por um PL até 15. É o que a gente esperava. Então aqui vocês podem ver, o PL de 6,55 é um PL ok. De 3 a 15 é um preço sobre lucro ok. O que é esse preço sobre lucro? É o preço da ação dividido por lucro por ação. Como que a gente chega nesse lucro por ação? O lucro por ação nada mais é do que os últimos 12 meses, a quantidade de lucro líquido que uma empresa teve, dividido pela quantidade de ações. Aí você chega no lucro por ação, que é esse número aqui, LPA. LPA é o lucro por ação. Então, PL é o preço da cotação atual dividido pelo LPA. Aí a gente vai chegar nesse número. O próximo indicador é o PVP. Nada mais significa do que preço sobre o valor patrimonial. Ele indica o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Então, por exemplo, se esse PVP está abaixo de 1, quer dizer que a ação da empresa, o preço da empresa, está cotado abaixo do seu patrimônio líquido. Então, quer dizer que uma empresa está barata. No mercado financeiro, nós aceitamos comprar uma empresa, em média, por um preço sobre o valor patrimonial de até 1,50. Então, aqui é um valor bom. Está cotada abaixo do valor patrimonial, significa que a ação está barata, está boa para compra. Próximo indicador que a gente leva em conta é o Dividend Yield. Dividend Yield ele quer dizer a porcentagem que a empresa pagou de lucro em relação ao preço da ação. Então, aqui nos últimos 12 meses, a Transmissão Paulista ela pagou 4% de Dividend Yield. 4% em relação a esse preço de R$ 24. Então, quer dizer que 4% de R$ 24 foi o que ela distribuiu de lucro nos últimos 12 meses. Lembrando que a Transmissão Paulista, no momento, estava guardando o dinheiro do lucro para poder reinvestir na sua empresa. Por isso, ela não pagou tanto de Dividend Yield. Um Dividend Yield que nós consideramos aceitável para comprar uma ação, o que a gente espera de Dividend Yield, de rendimento para a gente em dividendos, é pelo menos 6%. Aqui está 4%. Teoricamente está abaixo, certo? Mas nós podemos ver pela média da empresa que ela paga 6,81. Então, acima de 6 é uma média boa. A gente nunca pode olhar somente para o dividendo atual. Porque, por exemplo, no caso da Transmissão Paulista, ela não pagou tantos dividendos no ano de 2022, porque ela estava guardando dinheiro para fazer reinvestimento na sua empresa. Mas se vocês olharem em 2021, ela pagou 14% de Dividend Yield. Então, é uma empresa boa. É uma empresa que costuma dividir o lucro com os seus acionistas. Então, vamos lembrar a vocês, pelo menos 6% de Dividend Yield. O próximo indicador que a gente olha
é o payout. O que é o payout? O payout, ele significa... Payout significa o quanto do lucro, a porcentagem do lucro líquido que a empresa teve, que foi dividido para os seus acionistas. Aqui a gente está vendo, 93% do seu lucro foi dividido com os acionistas. A parcela do lucro que é dividido com os seus acionistas é o payout. Nós temos aqui também outro indicador muito importante que nós devemos levar em conta, que é o ROI. O ROI significa o retorno sobre o patrimônio líquido. Mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior esse indicador, melhor é o retorno que os acionistas estarão recebendo sobre o seu investimento. Então, um ROI acima de 15 é um ROI aceitável. Vamos ver aqui na média, o ROI está em 16,91. Então, é um ROI bom na média. Quer dizer que uma empresa ela consegue gerar rentabilidade. A gente espera que seja aí 15%, está um ROI bom. Aqui o que nós levamos em conta também é o crescimento da receita nos últimos 5 anos. Acima de 15% está bom. Aqui já pega a média já dos últimos 5 anos, como está falando, então a gente já pode levar em conta, acima de 5% está ok. E o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, 6% também está ok. Como podemos ver aqui, ó. Show de bola. Outro indicador que nós levamos em conta é a margem líquida. O que é a margem líquida? A margem líquida indica o quanto da receita é convertida em lucro. Basicamente, eles pegam o cálculo, eles fazem o cálculo do lucro líquido dividido pela receita líquida. A gente vai ver aqui, 43%, uma margem líquida excelente. Agora a gente vai dar aqui no site mais uma olhada, que a gente consegue ver o histórico dos indicadores que eu falei para vocês. Geralmente, quando eu vou comprar uma ação, né, por esse site eu vou ensinar vocês também a filtrar, eu já coloco os indicadores mais importantes. E aqui também tem o checklist de uma empresa, ó, Transmissão Paulista. A empresa tem mais de 5 anos de bolsa, a empresa ela vem com lucro nos últimos 20 trimestres, a empresa possui um bom ROI, que é o que eu falei para vocês, o ROI, né? A empresa apresentou um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. A empresa possui uma boa liquidez. Boa liquidez quer dizer que ela é negociada bastante durante o dia. Ela é tanto comprada quanto vendida. Então, é uma ação que você consegue comprar e vender facilmente. É uma empresa que nunca deu prejuízo. É uma empresa que é boa pagadora de dividendos, ou seja, distribui lucro com os seus acionistas. A dívida da empresa é menor que o seu patrimônio. Como que a gente consegue ver a dívida de uma empresa? Através desses indicadores aqui que eu vou mostrar para vocês. Dívida líquida sobre o EBITDA. Ou dívida líquida sobre o EBIT. Dívida líquida sobre o EBITDA mede a relação entre a dívida líquida de uma empresa e o seu lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Quanto maior é a carga de dívida. Então, uma dívida líquida aqui de até 3 é uma dívida líquida ok. E para as transmissoras, a gente pode até falar em 3,5. Então, 2,07 é uma dívida líquida ok. É uma empresa que tem a dívida controlada. Por quê? Porque é uma empresa que realmente tem uma boa governança, sabe lidar com suas dívidas, sabe os seus gastos, sabe o que fazer. Então, é uma empresa boa. Vocês podem ver aqui, ó, nota 90 de 100, nota 9 de 10. Aqui também podemos ver o histórico de dividendos da empresa. Ó, o dividendo médio em 5 anos foi de 9,17%. Lembra que eu falei para vocês que um dividendo aceitável em média seria de 6%? 9,17% é muito bom. Lembrando que é interessante que a gente sempre olhe a média dos 5 anos, pelo menos. Por quê? Porque pode ser que no ano passado a empresa tenha pago muito dividendo e quando a gente olha lá em cima, na plataforma, vai vir aqui, ó, 4%. Nesse caso, quer dizer que nos últimos 12 meses a empresa pagou somente 4% de dividendos. Mas você tem que olhar pela média de pelo menos 5 anos. E quando você olha na média, é uma empresa que vem constantemente pagando dividendos, ó, 2018.
pagou 18%, 19, 6,69, 6,26, 14, 76 e no ano passado 4,62%, porque a empresa focou em guardar os seus lucros para se preparar para os leilões que vão ter nesse ano, os leilões de concessão. E a Transmissão Paulista é uma das empresas que a gente acredita que vai ganhar bastante concessão nos lotes no leilão. É uma empresa que sabe quando investir e sabe quando distribuir dividendos para os seus acionistas. Então, como ela já guardou bastante dinheiro, porque no ano passado ela só pagou 4,62% de dividendos, quer dizer que nesse ano ela está com caixa, está com dinheiro para poder ganhar os leilões que vão vir. Outro indicador que a gente consegue ver é aqui fazendo a comparação com os índices. Se você tivesse investido há 5 anos em Transmissão Paulista, você teria esse preço. Se você tivesse investido nos índices, como no Ibovespa, no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, no IVVB11, que é o índice que replica o S&P 500, que é a Bolsa dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você ainda teria mais dinheiro. Você consegue ver aqui pelo gráfico e tudo. Então, é uma empresa boa. Vale a pena investir. Aqui você consegue ver aqui mais avaliações sobre a empresa, você consegue ver o histórico da empresa, etc. Os pontos relevantes de uma empresa. Aqui a gente consegue ver aqui uma das coisas mais importantes, que é a relação do lucro com a cotação da empresa. Vocês podem ver aqui, ó, a cotação e o lucro. Vocês veem aqui, ó, o lucro caiu, subiu, desceu, foi subindo. Vocês veem que aqui é praticamente igual. Isso quer dizer que a cotação vai acompanhando o lucro. Se o lucro da empresa vai crescendo, quer dizer que o mercado também vai acabar pagando mais, porque o mercado vai pagar mais por uma ação, por uma empresa que tem mais lucro. Naturalmente, se o lucro da empresa cair, o mercado também vai pagar menos, entendeu? Vocês podem ver aqui, ó, o lucro estava aqui em 915 milhões, caiu para 843, a cotação estava aqui e foi despencando. Despencou. Assim que o lucro começou a subir, o mercado foi e pagou mais. E basicamente é esse o movimento do mercado. E como a gente consegue saber esses resultados da empresa? Através dos seus balanços trimestrais. Como que a gente consegue ter acesso a esses balanços trimestrais? Através dessa mesma plataforma, a gente consegue ver aqui, ó, se nós colocarmos os valores trimestrais, conseguimos ver, ó, lucro líquido. Primeiro trimestre de 2023, 755 milhões. Quarto trimestre de 2022, 560. Então, a gente pode ver que aqui aumentou o lucro da empresa. Então, naturalmente, a tendência é que a cotação da empresa suba, o preço da ação suba, se valorize, porque a empresa está gerando lucro. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, sua sugestão nos comentários e tamo junto.